concurseiro! Olá, concurseira! PM Bahia, está chegando a hora, reta final, e aqui você tem cobertura total. Agora chegou a hora, chegou a vez. História da Bahia. Agora fica tranquilo, tá? Fica tranquila, porque além dessas aulas, a partir de agora, manhã, tarde, noite, madrugada, cobertura total, PM Bahia. Então aqui vamos cumprir com a nossa programação, uma aula da Conjuração Baiana, uma aula da Independência da Bahia, uma outra aula sobre a Revolta dos Malês, em seguida a Sabinada e fechando a Revolta de Canudos ou Guerra de Canudos. Assim, daremos conta de todos os conteúdos cobrados em História do Brasil e História da Bahia. Em seguida, resolução de questões, revisões em diversas frentes, pela plataforma, no YouTube, no Instagram. Então fica tranquilo, concurseiro, nessa reta final eu vou estar com você, tá? Manhã, tarde, noite e madrugada. E quando eu digo é literalmente madrugada, no chamado Comando da Madrugada, para você ter, de fato, a melhor preparação para o concurso PM Bahia 2020. Você vai começar com chave de ouro. A minha meta é você acertar todas as questões de história. Lembrando que eu creio que a prova deva vir com 5 questões de história, uma questão, no máximo 2 questões envolvendo história da Bahia. A Conjuração Baiana, de fato, é um tema favorito. Então vamos lá! A Conjuração Baiana, que você pode encontrar nas questões diversas nomenclaturas em relação a esse evento histórico que ocorreu em 1798, que está inserido no rol de movimentos emancipacionistas. Então é muito comum você encontrar questões com o nome Conjuração Baiana, mas não fique surpreso se você encontrar a expressão Conjuração dos Alfaiates, que justamente faz alusão àqueles que participaram desse movimento, que tem uma essência ou uma densidade popular. Um outro nome, esse é o mais comum, Revolta dos Alfaiates. Tem Confidência Baiana. Você acha que é só do tempo da Lava Jato que tem delação? Pois é, no período colonial, no processo da independência, ou até mesmo no período imperial, vamos encontrar vários X9, vários delatadores, tá? Então, por isso o nome em confidência, confidencial, aquilo que é confiável, em prefixo de negação. Então, quando eu digo em confidência, algo que de fato foi, alguém falou, alguém entregou, algo ou a pessoa não foi confiável, e de fato isso faz com que a revolta seja frustrada, porque alguém entrega antes, tá? Revolta dos Búzios, esse é o nome mais comum lá na Bahia. Você que é da Bahia, alô Feira de Santana, alô Salvador, nosso querido Juazeiro, alô Juazeiro. Então na Bahia a gente encontra documentários, também músicas e a alusão à Revolta dos Búzios, tá? E um outro nome, Revolta dos Argolinhas. Inclusive tem uma música, tá? Tem uma música que eu sempre gosto de trabalhar, até na Rota das 11 eu também coloquei, fazendo alusão justamente à Revolta dos Argolinhas, inclusive que faz um trabalho bacana sobre isso, o próprio Olodum, né? Tonho Matéria, né? Tonho Matéria, isso, Tonho Matéria, que faz também, tem uma música que faz alusão à Conjuração Baiana, ou Conjuração dos Alfaiates, ou Revolta dos Alfaiates, tá? Então vocês podem encontrar essas nomenclaturas, então é só para você aí ficar aí tranquilo. Bem, quando eu falo Revolta dos Alfaiates, qual seria o contexto geral? O contexto é
processo da independência do Brasil. Esse processo, claro que aqui a gente precisa lembrar da crise do sistema colonial que marca não só a América Portuguesa, mas também a América Hispânica. A crise do sistema colonial é a crise, o desgaste da relação entre a colônia e a metrópole. No caso, o Brasil tem um desgaste com Portugal, e esse desgaste a gente precisa lembrar dos fatores externos. Influência do pensamento liberal. Essa influência do pensamento liberal, liberdade, igualdade, fraternidade, as ideias de John Locke, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, David Ricardo, Thomas Malthus. Bem, muitos saíram da colônia, no caso, filhinhos daqueles que tinham condições, os chamados homens bons do período colonial. Então, esses filhos foram estudar na Europa. Chegando na Europa, segunda metade do século XVIII, o que mais se falava, o que era viral, o que era compartilhado, curtido, era justamente o pensamento liberal. Esse pensamento que prega a liberdade econômica, a liberdade política. Logo, um movimento ganhou muita força, servindo aí como um modelo exemplar para os demais, que foi a independência dos Estados Unidos em 1776. Inclusive, quando eu falo da bandeira da Bahia, na Conjuração Baiana, tá? Quando eu falo dessa bandeira, tem essa influência, a questão da bandeira tricolor, até a bandeira da Bahia atual, que segue esse modelo tricolor, que faz alusão justamente à liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a independência dos Estados Unidos, além disso, a Revolução Francesa. Então, além da independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa foram dois movimentos que vão inspirar justamente aqueles movimentos que desejam pregar essa liberdade política aqui na colônia. Na lista aí, das revoltas emancipacionistas, Inconfidência Mineira. É muito comum encontrar também questões fazendo alusão à Conjuração Baiana e a relação com a Inconfidência Mineira. Então, a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento a pregar essa ruptura com a metrópole. Por isso que é considerada, a Inconfidência Mineira é considerada um movimento emancipacionista, anticolonial. Agora que tem aí, a coordenação, que tem aí à frente uma elite intelectual, tá? O segundo movimento que vem pregar essa ruptura com a metrópole é justamente a revolta dos alfaiates, ou Conjuração Baiana, tá? Agora, a distinção entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana é que a densidade, você vai ter a maior participação de camadas populares ao compararmos com a Inconfidência Mineira. Ah, professor, mas a Conjuração Baiana é 100% popular? Não, vamos ter também participação de uma elite, essa elite que vai se acovardar. Quando o bicho pegar, essa elite, vai embora. Mas aí você tem que lembrar disso, tá? Agora, claro, é um movimento que também tem uma bandeira radical, a revolta dos alfaiates, que vai pregar, por exemplo, o fim da escravidão. Então, isso é interessante porque nem mesmo a Revolução Pernambucana de 1817, que seria esse terceiro movimento no rol dos movimentos emancipacionistas, e eu estou aqui falando desse contexto da crise do sistema colonial, do processo da independência do Brasil. Não tem como falar da independência do Brasil sem citar esses três movimentos, tá? Um que foi frustrado porque alguém delatou a Inconfidência Mineira, não saiu das ideias. Um outro movimento que chegou a ter um ensaio de assumir o poder através da panfletagem, mas aí foi fortemente reprimido, como a Conjuração Baiana, e aquele que conseguiu sair do plano teórico, sair da conspiração e assumir o poder por mais de 70 dias, que foi a Revolução Pernambucana. Tá? Mas é interessante perceber e fazer essa comparação que, quem sabe, tá?
pode aparecer uma questão assim, porque é muito comum trazer essa perspectiva geral. Assim, concurseiro, concurseira, para você entender bem a conjuração baiana, você precisa elencar os elementos internos e externos. Elementos externos: propagação do pensamento iluminista, liberdade, igualdade, fraternidade, pregando democracia, pregando também capitalismo. Fatores internos: esse desgaste com a metrópole que já vem, segunda metade do século XVIII, na região das Minas Gerais. E no finalzinho do século XVIII, a conjuração baiana. Agora, além desses fatores políticos, vamos citar a situação da Bahia. Do ponto de vista econômico, a Bahia não está nada bem, tá? Há uma crise econômica, uma situação precária, e é interessante que nessa virada de século, tá? Século XVIII para o século XIX, a situação fica cada vez pior na Bahia. Inclusive, havia uma estratégia aí da coroa para que houvesse uma flexibilização na produção, porque a Bahia, produção de açúcar, produção de fumo, então havia também uma preocupação em relação a desenvolver práticas agrícolas em relação a alguns produtos, no caso que eu chamo de policultura, para justamente tentar aliviar a carestia. Lembrando que quando eu falo carestia, inflação, se dá pela escassez de produtos. Então, alguns produtos alimentícios estavam em falta na Bahia, então isso colabora para que o que tem ali no mercado seja valorizado, o que gera justamente a inflação, porque a inflação é gerada pela escassez do produto ou, no caso, pela abundância, porque aí até tem alguns autores que usam a expressão deflação, tá? Então, por que banana ela é tão barata no mercado? Porque eu tenho em abundância, tá? É a lei da oferta e da procura. Se o material, aquele produto, estiver escasso, ele vai ser valorizado. E na Bahia, na virada do século XVIII para o XIX, a escassez de alimentos básicos. Inclusive tem um movimento, um parêntese aqui, viu, concurseiro? Tem um movimento bem inusitado na Bahia, 1858, que é chamado, olha o nome do movimento, carne sem osso, farinha sem caroço. É um movimento na Bahia, pode procurar aí, não é um movimento carne sem osso, farinha sem caroço, fazendo alusão justamente a esse problema básico e importantíssimo na Bahia. Então, a situação econômica não é boa, a situação social também não, porque é uma sociedade escravocrata, ou seja, uma sociedade que maltrata os escravos. Claro que também havia, a gente não pode esquecer que havia o escravo de ganho, aquele escravo que conseguia desenvolver alguma atividade e receber. Mas o quadro econômico, o quadro político, o quadro social é esse. E sabendo disso, você com certeza se dá muito bem na prova. Qualquer questão que vier, você contextualiza. Final do século XVIII, externamente, avanço das ideias liberais, pensamento de John Locke, pensamento de Montesquieu, a influência da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos. E por que essas ideias chegaram ao Brasil nesse período? Porque muitos jovens iam estudar na Europa. E chegando na Europa, era justamente... Hoje usamos a expressão, né, no Twitter, né, o Trade Topics, não é isso? Quando você tem aquela hashtag que fica lá em cima, pronto. A hashtag que fazia muito sucesso no final do século XVIII na Europa era justamente iluminismo. Iluminismo, razão, ciência, o homem no centro de tudo. Então, essas ideias vêm se expandir fortemente aqui no Brasil. E a Bahia justamente é um local de grandes movimentações políticas. Não esqueça, a Bahia é capital do Brasil até 1763, que isso também gera uma insatisfação em relação ao governo central. Então, o governo central
tá? A metrópole vai ter uma relação bem arranhada no final do século XVIII, início do século XIX, e isso vai se refletir não só aqui na Conjuração Baiana, mas também lá na independência da Bahia, que iremos estudar. Há um ranço, tá? Há um ranço, essa relação envolvendo a colônia e também a metrópole. Claro que a gente precisa trazer também aqui um lembrete importante. Professor, nesse momento eu vou usar a expressão brasileiros, portugueses? Não. Até porque quando eu falo brasileiros, é um sentimento de pertencimento a uma nação, a um país. Não existe ainda, tá? Então, ter cuidado quando estudar esses movimentos, que a gente percebe uma grande euforia, né, nos baianos, uma grande euforia também nos pernambucanos, que quando iremos abordar a Revolução Pernambucana, a Conjuração Baiana, a galera já fala, olha, aqui surgiu o Brasil, aqui surgiu a República, aqui começou tudo. Calma, ter muita calma, porque é um sentimento de pertencimento que está em processo de construção ainda, esse sentimento de pertencimento ao Brasil, esse nacionalismo que falamos hoje, tá? Até porque você já teve a aula sobre a independência do Brasil e sabe como ocorreu. Na imagem, uma obra aí de Jean-Baptiste Debré, tá? Escravos exercendo vários ofícios nas ruas de Salvador, chamado escravo de ganho, e uma parte desses escravos, uma parte vai participar da Conjuração Baiana, tá? Então, até aqui eu vou atender aos nossos concurseiros, alguns reclamando, tá? Professor, o senhor só coloca ali, né, palavras-chave, coloque fragmentos de textos para que eu possa desenvolver a leitura. Então, pensando em você, concurseiro, que fica lá, né, falando no WhatsApp, eu coloquei fragmentos de textos, tá? Agora vocês vão ler, tá bom? Então, a Bahia ou a capitania contava com uma população de aproximadamente 50 mil habitantes, tá? A maioria composta por escravos negros ou alforriados, pardos e mulatos, homens livres e pobres que desempenhavam atividades manuais consideradas desprezíveis. Até porque o trabalho braçal é um trabalho desprezível. Agora é interessante lembrar dessa categoria de escravo, tá? O escravo de ganho. Entre 1797 e 1798 ocorreram vários saques aos armazéns do comércio de Salvador por causa de quê? Da escassez de alimentos, a carestia. Tudo isso provoca aí nessa tensão social. Então, do ponto de vista econômico, Salvador está passando por dificuldades. E isso também vai estimular esse espírito libertário. Quando eu falo Conjuração Baiana, eu tenho que lembrar das características gerais. Entre as características, foi um movimento com forte composição popular, propunha o fim da escravidão. O único movimento a propor o fim da escravidão, tá? Foi justamente a Conjuração Baiana. Se eu comparar com a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira, não teve, tá? Aumento da remuneração dos soldados. Professor, por que eles vão aqui reivindicar aumento da remuneração dos soldados? Porque alguns líderes, tá, eram soldados. Vou falar daqui a pouquinho. Igualdade racial e de cor, você que está estudando para a prova, pegou ali igualdade racial, tá? O Estatuto da Igualdade Racial, aqui já fala nisso, tá bom? Participação da elite, sim. E aqui eu vou falar da sociedade secreta, fazer alusão à loja maçônica Cavaleiro da Luz, que tem uma importância em relação ao plano teórico. Agora, esses caras, esses intelectuais, quando o bicho pega, né, quando há um arroxo, há uma repressão do governo, aí esses intelectuais vão recuar. Enquanto que os populares vão tomar a frente, tá? Vão até o fim. Então, a independência em relação a Portugal, liberdade de comércio, criação de uma república, combate à Igreja Católica, libertação dos escravos, fim do preconceito de cor, igualdade social, eram reivindicações dos conjurados. Eram reivindicações daqueles que pensavam em justamente romper laços com o governo português e estabelecer uma república
baiense, tá? Então, a Conjuração Baiana tem um caráter emancipacionista, foi articulada por pequenos comerciantes e artesãos, destacando-se alfaiates, daí o nome, Revolta dos Alfaiates, além de soldados, religiosos, intelectuais e setores populares. Vou destacar aqui a Sociedade Secreta, Cavaleiros da Luz, tá? Rompimento, que vem trazer esse rompimento aí, né, com os limites da sua classe social. Eu posso definir hoje, né, a classe média, tá? Então você tem uma parte dessa elite que vem romper justamente com essa tradição e vem trazer apoio a esse movimento. Agora, quando chega o radicalismo, essa categoria vai recuar, tá? Na imagem, reunião dos Cavaleiros da Luz, discutindo o fim da opressão colonial. E é interessante lembrar que essa sociedade fundou a Academia dos Renascidos, tá? Uma associação literária que discutia os ideais do iluminismo e também os problemas sociais que afetavam a população. Então, essa associação foi criada aí, né, pela loja maçônica Cavaleiros da Luz. Participação de Cipriano Barata e o professor Francisco Muniz Barreto, esse que vai compor o hino da independência da Bahia. Na imagem aí, né, Cipriano Barata, esse cara que tem uma importância histórica incrível, tá? Através de Cipriano Barata, divulgação das ideias liberais, ele também vem participar da Revolução Pernambucana, tá? Então, outro influenciado pelas ideias do francês foi, no caso, quando eu falo ideais dos franceses, tá? Ideias, tá, da Revolução Francesa, eu vou lembrar justamente do pensamento de John Locke, que pregava o contrato social, que pregava a luta para eliminar qualquer tipo de opressão, Montesquieu com a tripartição dos poderes, poder executivo, judiciário, legislativo. Então, destacar aqui o farmacêutico João Ladislau Figueiredo de Melo, tá? Que cedia, né, sua residência para reuniões que participavam membros da elite baiana, tá? Mas ligados aos setores liberais. Entre eles, destacar o padre Francisco Agostinho Gomes e até um senhor de engenho, tá? Chamado Inácio Siqueira Bucão. Inclusive, livros de pensadores iluministas eram lidos e distribuídos, apesar da forte fiscalização portuguesa contra esse material, que era considerado tipo material subversivo, material que estimulava a rebeldia, a pregação da revolução, tá? Como citei o livro de Rousseau, O Contrato Social, o livro de John Locke, Segundo Tratado do Governo Civil, o livro de Montesquieu, Espírito das Leis. Então eram livros perigosos, mas que as lojas maçônicas tiveram um papel fundamental. Professor, além desse grupo, dessa elite, quais eram os líderes, tá? Os populares que tomaram a frente da conjuração? Vamos lá. Participantes: Cipriano Barata, Tenente Aguilar Pantoja, Padre Agostinho Gomes. Aqui mais associados, tá? A loja maçônica Cavaleiros da Luz. Já os mulatos, os mais lembrados, tá? Esse quarteto: João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, ambos alfaiates, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, soldados, tá? E destacar também Manuel de Santa Ana, tá? Que é pouco colocado, mas aqui eu trouxe alguns nomes para que você entendesse, tá? A amplitude desse movimento. Então, esses são os líderes, tá? Destacando o quarteto: João de Deus, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas Amorim Torres, tá? Também a participação, olha só, a história é uma obra coletiva. Olha, concurseiro, eu sei que o tempo é curto, tá chegando a hora, e eu creio que isso não caia na prova, tá? Mas é importante lembrar
que a gente não pode cristalizar ou, de repente, lembrar só desses 4 como ícones da conjuração baiana. Eu percebo que na Bahia, por tradição, isso já foi consolidado, mas é importante lembrar de todos aqueles que participaram. Ou lembrar, além desses 4, citar outros, tá? Por isso que eu coloquei esses daí, para que você entenda que a história é uma obra coletiva. Claro, ela tem uma memória seletiva. Na Bahia a gente percebe que houve essa seleção. Selecionaram 4. Professor, talvez diante da morte, da coragem. Ok, beleza. Mas é importante lembrar que a história tem esse caráter de coletividade. Eu gosto sempre de trazer essa perspectiva historiográfica. Então, além desses 4 que eu citei, até coloquei Manuel de Santa Ana, citar também Cosme e Damião, que era um pardo escravo, Felipe e Luís, escravos, José de Sacramento, pardo alfaiate, José Félix, pardo escravo, Joaquim Machado Peçanha, pardo livre, Luiz Leal, pardo escravo, Inácio Pires, Manuel José, João Pires, pardos escravos, José de Freitas Sacoto, pardo livre, José Roberto de Santana, pardo livre, Vicente que era escravo, Fortunato da Veiga Sampaio, pardo forro, Domingos Pedro Ferreira, um pardo, o preto Gégé Vicente, escravo, Gonçalves Gonçalo de Oliveira, pardo forro, José Francisco de Paulo, pardo livre e Félix Martins dos Santos, pardo. Fiz minha homenagem, tá? A história tem um caráter coletivo. Não podemos deixar de destacar também a participação feminina. Olha só que bacana. Se isso cair na prova, de boa, viu? Vai lá, IBFC. IBFC elabora uma questão trazendo, tá? A participação das mulheres seria algo interessante. Fica o recado aí, viu, IBFC. São tantos concursos que a gente fica nessa, tá? IBFC, vamos lá. Não podemos deixar de destacar a participação feminina na elaboração da revolta, tá? Entre elas, Ana Romana e Domingas Maria do Nascimento, tá? Que ajudaram na distribuição e também na divulgação dos ideais da revolta. Seria bacana uma questão com elas, tá? Também trazer essa perspectiva da coletividade, da participação das mulheres nesse movimento, tá? Aderiram e participaram do movimento homens brancos, mulatos, negros livres e negros escravos, tá? Então a adesão foi justamente homens brancos, mulatos, negros livres e escravos aderiram à Conjuração Baiana. A difusão de propostas liberais, tá? Através de panfletos e boletins, anúncio de novos tempos. Esses boletins e esses panfletos anunciavam algo novo. Uma república, uma independência, uma república jacobina. Aqui fazendo alusão à fase da Revolução Francesa entre 1793 e 1794, chamada de República Jacobina. O anúncio também nesses panfletos da liberdade de comércio e também da modificação do sistema tributário. Eis aí a difusão de propostas liberais. Dando sequência, aí você pergunta: professor, qual o conteúdo desses panfletos? O que é que os conjurados eles pregavam? Qual o texto, quais textos estavam nesses panfletos? Eu trouxe 2 trechos. Vamos ler, tá? Vamos ver e vamos ler. No texto dos panfletos constava a seguinte frase: povo que viveis flagelados com o pleno poder do indigno coroado. Aqui criticando o rei, tá? Esse mesmo rei que vós criastes. Esse mesmo rei tirano é o que se firma no trono para vos vexar, para vos roubar
e para vos maltratar. Então aqui você tem justamente esse conteúdo muito forte em combate ao rei, que representa a opressão, que representa justamente o jugo pesado. Lembrando que esses conjurados, que estão estimulados pelo pensamento, influenciados pelo pensamento liberal, vem justamente combater essa forma de poder, tá? Até porque o iluminismo ele é anti-absolutista e Portugal tem um rei absolutista. O que vem a ser um rei absolutista? Aquele rei que tem plenos poderes, que tem ampla centralização de poder, tá? Uma outra parte, né, do panfleto, e aqui, claro, essa parte talvez seja a mais conhecida, a mais famosa. Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Aqui é a pregação da igualdade, tá? Quem governava a Bahia na época, entre 1788 a 1801, era Dom Fernando José de Portugal e Castro, tá? Que encarregou o coronel Alexandre Teotônio de Souza para justamente reprimir essa revolta. Inclusive, os conjurados enviaram a carta, tá? Ao governador da capitania, Dom Fernando José, mas aí não teve apoio. Ao contrário, ele vai justamente enviar o coronel Alexandre Teotônio para começar essa forte repressão aos conjurados. E tem a prisão do soldado Luiz Gonzaga das Virgens. E com essa prisão, talvez aqui uma perspectiva crítica, tá? Foi aqui que o movimento começou a enfraquecer, porque perdeu, digamos, o foco maior, que era assumir o poder, ou pelo menos pregar, ou instituir uma república baiense. Não, aqui eles vão focar agora em libertar o seu companheiro, Luiz Gonzaga das Virgens, e é justamente João de Deus, tá? Que vai liderar essa tentativa de libertar Luiz Gonzaga. Vai ter um ataque à prisão, que vai contar com a participação também de mulatos, soldados e muitos adeptos de última hora. Vamos que vamos libertar aí, né? Luiz Gonzaga das Virgens, o nosso companheiro. Essa tentativa foi frustrada e isso fragilizou o movimento. A partir de agora, uma série de execuções, prisões, além de execuções, além das prisões, temos também o desterro, tá? Que é o degredo, que é deportação. Então, prisão e enforcamento, mais de 30 indiciados. Alguns livros chegam a colocar 58, 59 indiciados. A maioria, tá? Mulatos ou negros, escravos ou alforriados. E muitos historiadores trazem a perspectiva que havia infiltrados no movimento. Eis aí alguém que vai entregar justamente todo o planejamento dos conjurados, tá? Prisão de membros da Sociedade Cavaleiros da Luz, Cipriano Barata, Aguilar Pantoja e Oliveira Borges, tá? Manuel Faustino, João de Deus do Nascimento, Luiz Gonzaga e Lucas Dantas foram condenados à morte por enforcamento, sendo executados no Largo da Piedade, hoje Praça da Piedade, que faz referência justamente a esses heróis, tá? A esses conjurados. A morte ocorreu em 8 de novembro de 1799. Na imagem aí você tem Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, tá? Eu trouxe aí esse cartaz que tinha como objetivo, tá, discutir aí a revolta dos Búzios, um sonho de liberdade na Bahia do século XVIII. Eis aí a bandeira da Conjuração Baiana. E aqui eu trouxe a imagem, um trabalho aí do governo estadual com a Secretaria de Igualdade Racial, o hasteamento dessa bandeira, tá, com inscrição em latim, Surge Nec Megitu, que significa apareça e não se esconda. Essa bandeira que foi hasteada na Praça da Piedade, local de execução, tá? Desses 4 que eu falei, os mais lembrados: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João
de Deus, tá? Outros, como Cipriano Barato, o tenente Hermógenes Aguilar e o professor Francisco Muniz, foram absolvidos, tá? Eles negaram, olha, não, a gente não está participando desse movimento. Eles vão recuar, tá? Justamente a covardia da elite, quando o bicho o bicho pega, a elite vai recuar e os populares sofrerão as penas mais cruéis, tá? Os pobres, Inácio da Silva Pimentel, Romão Pinheiro, José Félix, Inácio Pires, Manuel José e Luiz de França Pires foram acusados de envolvimento grave, recebendo pena de prisão. Esse é o degredo, tá? Prisão perpétua e o degredo aí para a África. Assim encerramos essa missão. Eu te ajudei, tá? Eu coloquei fragmentos de textos para você não reclamar. Professor, só tem lá palavras-chave. Aí você imprime e fica acompanhando a aula. Mas tudo bem, né? Você pediu, eu trouxe aí para vocês trechos para que você possa fazer a leitura e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Fica tranquilo, tá? Vamos ter muitas aulas de revisão a partir de agora, manhã, tarde, noite e madrugada, tá bom? A conjuração baiana foi o tema dessa aula. Vamos encerrar só um pouquinho aí dessa música em alusão à conjuração baiana, porque você sabe. Olha que bacana, que música linda, tá? Faz a síntese do que foi a conjuração baiana. Porque o concurseiro disciplinado, vem Bahia, vem comigo! Vem farda, vai dar certo, concurseiro. Tô sentindo, olha, até me arrepiei, tô sentindo. Você vai ficar entre as vagas, pai. E você já está preparado para o TAF, não é isso? Porque o concurseiro disciplinado será aprovado.